Atenção, alguém pediu para mim fazer um fundo de tela para uma pintura de rosas, de flor, alguma coisa. Eu vou dar um simples exemplo aqui. Aqui a tela, eu já desenhei aqui um copo de leite, duas flores, copo de leite. Vai ter as duas folhas aqui, alguns rabiscozinhos natural dela, que pingou um pouco. E eu vou fazer um fundo bem suave, porque para não chamar muita atenção, para destacar principalmente as rosas. De preferência, quando você trabalha com rosas vermelhas ou amareladas, o fundo ou tem que ser forte para as amareladas, para as brancas, ou mais fraquinho para as mais escuras. Eu vou trabalhar aqui um pouco da tinta, estou trabalhando com a tinta para tecido. Eu vou usar um pouquinho de umas pinceladas molhado com um pouquinho de água. Eu vou dosar aqui um pouco no amarelo e no verde musgo. Eu vou fazer um fundo verdeado bem fraquinho por longe. E depois, visto que essa rosa ela é branca, eu vou deixar mais escuro quando for chegando perto das rosas, até completar a tela. Lembrando que eu vou fazer nessa tela só só o fundo. E as rosas, as figuras vão ficar em negativo, porque a pessoa vai depois preencher lá, a pessoa que pediu para que eu fizesse. Então a gente está aqui, já começando, trabalhando com um verdinho bem quase água, que é um chumaço de branco com amarelo e verde musgo, e molhado o pincel, que é para tirar todos os efeitos dos rastros das cerdas do pincel. Você está vendo que ela começou a ficar meio amarelada, meio que um amarelo limão, com um pouco de verdeado. E aqui a gente vai trabalhando sempre nesse sentido, para ela não... E não esqueça de estar sempre colocando o pincel, a pontinha do pincel dentro da água. A mesma coisa você faz com a tinta óleo. Você vai sempre passando o pincel no solvente, para a tinta não fazer volume, né? Isso no caso de uma pintura bem delicada, porque às vezes você vai fazer um craquelado ou algum outro tipo de pintura mais rústica, não tem problema. Às vezes, para quem trabalha com espatulado, que é onde você substitui o pincel pela espátula, aí não tem como você fazer uma coisa tão suave. O importante é ficar mesmo um pouco rústico. Sempre fazendo com que a tinta não pegue volume na tela, para ficar um acabamento bem fino. Eu estou usando um pouco mais forte aqui para baixo, mas eu vou esfraquecer mais um pouco, porque eu vou ter umas folhas aqui embaixo, e as folhas eu vou usar geralmente o verde folha, o verde musgo, e com seus respectivos detalhes. E nessas partes mais daqui para cima, geralmente vai ficando mais claro, para dar um pouco de luz na tela, tá? Quando ela estiver na parede, ela vai lhe mostrar que ela tem um pouco de luz. Essas partes que ficaram brancas, as partes das folhas, as partes do caule,
e as partes que vai ser pintado a flor. Vocês viram que essa parte aqui, ela tem menos, ela está mais escura um pouco, porque ela vai destacar também, até porque ela tá, a tendência dela é ter sombra, porque é a parte de baixo do desenho. Isso aqui é uma coisa para bem principiante. E aqui a gente vai escurecer um pouquinho o verde, deixar um pouquinho o tom, para poder dar mais destaque na rosa, na flor, no copo de leite, que é uma flor bem sensível, bem delicada. E às vezes a gente, muitas vezes, se perde nas tonalidades desses desenhos. Aqui está uma coisa muito simples, sem muito arremate, para uma iniciação, para um iniciante. Eu diria que aqui já estaria ótimo. Quando eu comecei, talvez nem assim eu faria, né? Para meus amigos, minhas amigas que estão vendo aí, tem outras técnicas mais elevadas, mas vendo que essa aqui é um dos primeiros passo a passo para quem está entrando na área de pintura, veja só como ficou. E aqui, durante o processo, você vai descobrir onde poderá colocar mais sombra, mais luz. Mas para iniciar, esse aqui já está de bom tamanho. Não é? As cores têm que casar, tem que mesclar umas nas outras. Não pode separar. Você pode jogar o pincel de fora para dentro aqui, nesse canto, e descer fazendo a mesma coisa. Talvez não fez muita coisa diferente, mas essa técnica você pode usar sempre, porque vai dar um bom resultado. Vamos fazer a finalização aqui embaixo. Essa parte de baixo ela tem que diminuir esse amarelo, menos luz na parte de baixo, para poder dar origem ao formato. Aqui nós estamos finalizando já o processo dessa flor, dessa tela aqui. Como aqui ainda tem uma resta da folha, eu tenho que deixar um pouco ela ainda, para vir destacar o verde quando eu vinha com ela. Não deixar muito forte. E o restante é nos finais. Aqui é o principal passo. E está pronto o fundo da tela para você pintar o seu desenho, a sua criação. E creio que no final da arte vai destacar muito bem em cima desse fundo o que você vai pintar. Valeu!